Vamos ver no preview como que ficou. Tá bagunçado, mas é só para demonstrar aqui as opções. Eu vou, se a gente remover o mapa, ele volta a ter a forma padrão. Se eu aplicar o mapa, ele vai ter aquele estilo que foi pintado sobre o mapa. Eu vou remover o mapa e colocar as guias de novo. Desmarcar o fur aqui e agora eu vou editar as guias novamente. Bom, eu estou editando só as guias, o fur não está acompanhando, por causa daquela opção que nós vimos aqui. Se eu colocar em Direction, o fur vai acompanhar a direção das minhas guias. Apenas a direção. Se eu setar para Fur Direction, para Direction mais Length, o fur vai acompanhar a direção das minhas guias e também o comprimento delas. Ele vai tentar ficar com o mesmo comprimento que eu setei as minhas guias ali. Em Shape, ele não só vai ter a mesma direção das guias, mas a mesma forma das guias. Se eu usar o Cor aqui para adicionar um pequeno ondulado nas minhas guias, o fur vai acompanhar isso. Ao contrário do Direction, o fur iria acompanhar apenas a direção, o lado para qual as guias estão apontando é a direção que o fur vai apontar também. Já no Shape ele aponta na mesma direção e assume a mesma forma das guias. E o Range ele vai pegar tudo. Ele vai ter a mesma direção, o mesmo comprimento, o mesmo shape, tudo igual das guias. O que eu editar aqui nas guias vai ser refletido 100% ali no meu fur. Quando nós colocamos em Range, nós temos essa opção Guide Range para controlar qual é a área de atuação de cada guia. Por exemplo, uma guia específica, essa, por exemplo. Qual é o raio ao redor dela de fur que o fur vai ser afetado por ela. Quando eu trabalho com isso, nós temos aqui também o Blend Amount. Esse Blend Amount vai ser configurado a porcentagem de mesclagem, por exemplo, das fibras que estão entre o raio de atuação de uma guia e a outra. Por exemplo, cada guia ela tem um raio de atuação, como eu já falei, mas algumas fibras elas ficam entre o raio de atuação de uma guia e da outra. Esse Blend Amount vai controlar essa mesclagem entre uma guia e a outra. E essa opção Bend Angle, nós vamos setar o ângulo máximo entre duas guias que vai acontecer esse blend entre as fibras do fur. Esse Guide Length, nós configuramos o comprimento das guias. Eu falei que no Guide Range, aliás, nós configuramos o comprimento do fur. Nesse Guide Range, eu falei que o fur ele acompanha tanto a direção quanto o shape e o comprimento das guias. Mas nós podemos editar o comprimento do nosso fur sem precisar editar o comprimento das nossas guias. Alterando aqui a porcentagem, eu posso editar que o meu fur vai ter 100% o tamanho da minha guia, ou eu posso colocar que ele vai ter apenas metade do tamanho das guias, metade do comprimento das nossas guias. Aqui mais para baixo, em Guide Source,
já vem marcada a opção Use Guides from Base Surface. As guias, como eu disse, são curvas, ou seja, polígonos que são criadas na mesma mesh do meu objeto. Com essa opção marcada, Use Guides from Base Surface, ele vai usar as guias dessa mesma superfície. Porém, eu posso desmarcar isso. Desmarcando essa opção, eu consigo aqui embaixo selecionar qual a mesh onde estão minhas guias. Porque eu posso criar as minhas guias numa mesh separada, não necessariamente na mesh de onde eu estou com o meu fur. Eu posso ter uma outra mesh separada, criar essas guias nessa outra mesh, e aqui eu posso escolher qual a guia, qual a mesh que tem as minhas guias, que vai ser usada para controlar esse fur. E selecionando aqui a mesh que está as minhas guias, eu posso ainda selecionar o tipo de Polygon Tag e o Polygon Tag que está as minhas guias, assim como eu defino aqui nos grupos, no Group Mask aqui da minha Shader Tree. Eu também posso definir aqui aonde se encontram minhas guias que eu vou usar para definir o shape do meu fur. Além disso, eu posso usar qualquer curva como guia, não só criando as guias como nós fizemos clicando aqui em Hair Guides. Eu posso criar qualquer curva com o Curve Edit Tool. Esse Curve Edit Tool nada mais nada menos do que a ferramenta Curve. Eu vou adicionar curvas e vou utilizar aquelas curvas para controlar o meu fur. Eu vou resetar a cena novamente aqui. Eu poderia ter criado as minhas guias numa mesh separada, porque daí eu só deletaria aquela mesh para resetar. Não precisaria fechar o arquivo e abrir como eu fiz agora. Mas eu não pensei nisso antes de fazer isso. Bom, ao invés de criar as guias com a ferramenta Hair Guides, eu vou criar curvas aqui com a ferramenta Curves. Então vamos lá, eu vou colocar, fazer uma curva mais ou menos assim, bem exagerada. Ó, ele já ficou em amarelo, que é a cor da guia, que foi a cor que eu setei aqui no Set Guide Color, né? Set Guide Color. Depois de criada a nossa curva, nós alteramos aqui para Range, por exemplo, e ainda não aconteceu nada. Por quê? Eu preciso alterar aqui esse Use Guides from Base Surface, porque quando eu desmarco essa opção, além de eu poder escolher uma outra mesh com as guias nessa outra mesh para controlar o meu fur, tem uma outra coisa também. Guides from Base Surface significa que o fur, as fibras do fur vai ser controlada pelas guias que estiverem saindo daquela mesma superfície. Ou seja, o fur que estiver nesse polígono vai ser controlada pelas guias que saem desse polígono. E assim por diante, respeitando aquele guide range. Agora, eu devo desmarcar essa opção para que apenas essa guia, porque aqui eu tenho uma curva só, ou seja, apenas uma guia. Então, para que o meu fur seja controlado apenas por aquela guia. Eu posso mover essa guia de posição, ó, se eu desencostar ela no meu objeto, ela não controla mais o fur. Olha aqui. Se eu mudar a direção dela, o meu fur vai acompanhando. Olha só, vamos ver no nosso preview como está ficando como ficou o nosso fur. Aqui o nosso fur seguiu totalmente o shape da curva que nós
fizemos. Então nós conseguimos editar o shape do fur facilmente editando essas curvas, criando curvas e editando elas. Curva Edit Tools. Se quiser fazer, por exemplo, um cabelinho, ficar lá. Mais ou menos assim. Sai da cabeça aqui, faz uma curvinha aqui. É claro que tem que dar uma trabalhada também, né? Bom, pessoal, sobre for, o básico é isso. O que falta agora é treinar e a gente, mais para frente, nos próximos módulos, nós vamos fazer alguns exercícios utilizando for. E não só for, como várias outras ferramentas que nós estamos aprendendo ao decorrer desse módulo básico. Ok? Até mais, pessoal. Falou!